Olá, boa noite, bem-vindos. Os primeiros já estão chegando por aí. Irmã Madalena, minha irmã Fátima, tem um outro aí que eu não estou identificando, é o Tiago, parece. Vai dando um alô, vai dando uma boa noite, vai interagindo aí na nossa página. Se você tiver motivo de oração também pode colocar, que nós passaremos para os nossos grupos de oração. Que privilégio poder estarmos juntos novamente nesse encontro semanal para estudo bíblico, estudo da palavra de Deus. Nós estamos estudando o Manual de Missões, o livro histórico do Novo Testamento, livro de Atos dos Apóstolos, Temos aprendido muito com esse estudo e nós louvamos a Deus por sua vida. Maurílio, boa noite, Maurílio. Casal Kátia e Jonas, irmã Jussara, muito bom. Bênção de Deus. Feliz por contar com vocês. Participando do estudo da palavra de Deus e assim tendo comunhão uns com os outros e com o nosso Pai Celeste. Vamos orar, vamos falar com Deus. Só estava dando um tempo para que o pessoal vá entrando aí na página. Irmã Raquel, boa noite. Presbítero Wellington Bueno, muito bem, bem-vindos todos. Se eu não visualizei alguém, vai interagindo aí. Presbítero Venâncio, muito bem, obrigado. Irmã Jussara, boa noite, meu presbítero, Deus abençoe. Bom ter você com a gente. Alguém deu boa noite, pastor, Deus abençoe. Pela página, falando como PB Ebenezer, não sei se é Késia, mas alguém que tenha acesso, algum dos presbíteros ou a Késia, aqueles que têm acesso à nossa página. Muito bem, vamos falar com Deus. Pai querido, Deus eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque Tu és o nosso Deus. Louvamos-te, Pai, porque Tu és grande, Senhor, e te importas conosco. Tu governa tudo e todos, Senhor, e te preocupas conosco, Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos, Pai, pelo cuidado do Senhor para conosco, nas pequenas coisas, nas grandes coisas. Louvamos-te pelos teus poderosos feitos, ó Deus, e pelos livramentos, ó Deus, pelas bênçãos que recebemos, ó Deus, sem nem mesmo sabermos, termos pedido, ó Deus. Muito obrigado, porque o Senhor cuida de nós, ó Deus. Sê conosco nesse momento, quando estaremos estudando a Tua palavra, ó Deus, que o Senhor produza crescimento, edificação na vida dos meus irmãos e irmãs, que o Senhor derrame de Sua graça sobre cada vida, cada família e cada lar, Senhor, representado. Abençoa a nossa igreja, Senhor, a Igreja Presbiteriana Ebenezer, Senhor. Muito obrigado, Pai, por cada família, por cada irmão que tem, ó Deus, contribuído, lutado, ó Deus, mantido, ó Pai, a Tua igreja ativa, dinâmica, ó Deus, cuidando uns dos outros, ó Pai, sendo fiéis nas remessas dos dízimos, das ofertas, ó Deus, do quilo para a dispensa do amor, para o socorro, ó Deus, aos que enfrentam alguma dificuldade, Pai. Ilumina-nos, abençoa-nos pelo Teu Espírito no estudo da Tua palavra, Senhor. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Ok. Irmã Marli, boa noite, irmã Marli. Um abraço para a Natália. Hoje é aniversário
da Natália, né? 18 anos, muito bem, parabéns, que idade bonita. Abraço da igreja a Natália, viu? Jonas e Kátia, boa noite. Estão usando a página da IPB, direto pela página. Muito bem, isso aí, muito bom. Pode ir interagindo aí. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 23, livro de Atos, capítulo 23. Abra ou ligue aí se você não está usando o celular, está vendo pela televisão, né? Ou acompanhando por um outro aparelho, pelo computador, pelo micro e usa, né, o smartphone para ler a Bíblia. Faça isso, conserve a Bíblia aberta ou ligada, né, no capítulo 23 de Atos, para que a gente vá. Eu não vou ler todo o capítulo, porque eu quero hoje falar com os irmãos sobre a providência de Deus na missão, providência de Deus no avanço do Evangelho, a providência de Deus na vida daqueles que se ocupam, daqueles que receberam o chamado, aceitaram e estão envolvidos na obra de expansão da missão, né? Das missões, mas eu quero focar, né, missão, porque a missão é uma só, é a missão de Deus, né? É o propósito de Deus que levemos o seu Evangelho. Então, a providência de Deus na missão, na vida daqueles que se envolvem com a missão. A doutrina da providência de Deus, o que é isso? O que é providência, né? Vamos nos ater um pouco sobre o que é a providência de Deus tão apresentada na Bíblia. A providência de Deus significa o cuidado e o controle de Deus sobre todas as coisas, né? E esse controle, esse cuidado tem a intenção, né? Veja aí a palavra que eu tenho insistido, o Deus intencional, né? Deus tem a intenção de que os seus propósitos sejam alcançados. Então, Deus, né, entre aspas, trabalha para isso, né? Ele está sempre trabalhando e sempre providenciando, controlando, governando, dirigindo para que os seus santos propósitos sejam concretizados na vida dos seus filhos, daqueles que estão envolvidos na sua obra, não somente num momento de culto, de celebração, né? Mas a nossa vida como um todo, a nossa existência, tudo o que fazemos, né, para o conhecimento do seu nome e expansão do seu Evangelho. Essa palavra providência no grego é pronoia, e essa palavra no grego ela tem o significado de premeditação, incluindo, né, as ideias de previsão, né? Então, providência enquanto previsão, no próximo capítulo 24, verso 2, nós vamos encontrar, né, essa palavra pronoia como previsão, e também em Romanos 13, 14, provisão. Então, esses dois significados, né, dessa palavra providência, do grego pronoia, né, premeditação, incluindo essas duas ideias, para a gente iniciar esse estudo, né, da providência de Deus na missão, como previsão e como provisão. Então, a providência divina é a sua preparação, é o seu governo, é a sua supervisão para garantir o resultado futuro desejado, né? Então, aquilo que Deus planejou, né, ele trabalha para isso. Então, a providência de Deus, ela é vista de duas maneiras, né, ou apresentada de duas maneiras, a geral e a especial, né? A providência geral de Deus, ela envolve o cuidado de Deus com a sua criação, como, por exemplo, se você olhar o Salmo 104, verso 14, então, Salmo 104, verso 14,
nós encontramos essa ideia, né, de Deus nessa provisão geral, como Isaías 55, né? O sol que aquece, a chuva que cai, rega a terra, faz brotar a semente, dá pão ao que tem fome, né? Então essa providência geral, né? Essa provisão geral para todos, para a criação, para justos, injustos, e a providência especial. Essa providência especial se refere ao cuidado exclusivo de Deus para com o seu povo eleito, né? E um dos versos que nós podemos usar para isso é Mateus 6,33, que é mal interpretado por algumas pessoas, ou é repetido, alguém ouviu errado e repete errado, e por isso pensa errado. Mateus 6,33, muita gente diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não, todas estas coisas. Então você pode olhar, se você ainda não viu na sua Bíblia, se ainda não grifou na sua Bíblia, Mateus 6,33, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus ali está prometendo que Ele vai prover o que comer, o que beber e o que vestir. Então Deus promete, né, na sua providência, que as coisas essenciais para os seus filhos, para os seus escolhidos, para os seus eleitos, elas não vão faltar. Ele não promete que vai nos livrar de Covid, né? Ele pode, mas Ele não promete. Pode nos alcançar e tem nos alcançado. Desemprego, qualquer outra enfermidade, né? Falência, né? Qualquer outra, estamos sujeitos, pode acontecer, né? Muita gente usando jargões, músicas, frases feitas, né, com duplo sentido, para dizer que praga nenhuma chegará à tua tenda, Covid não vai chegar na sua casa. Não, irmão, pode chegar, e tem chegado na vida de muita gente, religiosa, não religiosa, né, novos, idosos, enfim, pastores, padres, enfim, tem chegado, porque a matéria, né, a gente perecerá, nós estamos sujeitos a isso. Ele pode livrar, mas Ele não promete isso, né? Então, Mateus 6,33, muitas vezes as pessoas repete como se, né, fosse algo que Deus está prometendo só coisa boa, né? Como tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo está dizendo que pode passar por essas coisas, porque o Senhor o fortalece, porque Ele sabe em quem tem o crido, porque o seu Redentor vive, porque ainda que, né, fechemos os olhos nessa vida, abriremos na eternidade com o Senhor. Ok? Até aí tudo bem? Paulo era um escolhido de Deus para uma missão, e o Senhor queria que ele fosse pregar em Roma. O verso 11, que a gente vai estudar lá na frente, vai esmiuçar ele. Eu quero usar nessa introdução, né, desse capítulo 23, verso 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse o quê? Coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Mas tudo que estava acontecendo com o apóstolo Paulo parecia conspirar e prejudicar esse plano, como muitas vezes parece na nossa vida, né? É uma dificuldade, é uma tribulação, é uma tormenta, é um problema atrás do outro. Parece que tudo está conspirando contra nós, que Deus nos esqueceu, que nós estamos, né, largados, sozinhos no mundo. Aos olhos humanos, nada fazia sentido para Paulo. Esse dia, brincando aqui com Cida, falei, né, que se olharmos com os olhos humanos, Deus não gostava do apóstolo Paulo. Deus não amava o apóstolo Paulo, porque o que esse homem passou, mas ele havia sido prevenido, né? Que foi chamado para ser uma testemunha e importava. Deus diz isso quando Ananias vai orar por ele lá, né? Então, aos olhos humanos, não fazia sentido o que estava acontecendo com o apóstolo.
Paulo parecia estar sendo levado à morte, mas Deus estava no controle e governando todas as coisas, governando todas as circunstâncias. Ainda não era o fim, né? Como nós estamos vivendo o já e o ainda não é o fim. Então o estudo de hoje, nesse capítulo de número 23, vai revelar a providência de Deus na vida do cristão, na vida de um servo do Senhor, na vida daqueles que foram chamados pelo Senhor. A providência de Deus na vida do seu servo. A primeira coisa que a gente vê aqui, os versos de 1 a 10, é que o cristão enfrenta oposição. Enfrentou, continua enfrentando e enfrentará até a volta de Jesus. Todo cristão a serviço de Deus enfrentará oposição. Parece que enquanto a pessoa não se converte, né? Tudo vai bem. Quando se converte, quando se batiza, parece que tudo começa a dar errado, né? Só se aproximar-se de Deus, mas não é. Muitas vezes é Deus trabalhando na nossa vida. Ou então é porque a gente agora não se conforma mais com o erro. A nossa natureza se revolta com aquilo que é errado, pecaminoso e com o que não engrandece o nome do Senhor. Você vai discordar de muitas pessoas, você vai discordar de muitas atitudes, procedimentos, e isso vai lhe trazer problema. Você não vai compactuar no seu trabalho com o erro, né? com a fraude, com as pequenas coisas que muitas vezes, mas não é nada. É sim, não pode. Erro é erro, há um desviozinho de água, um desviozinho de energia, uma sonegaçãozinha aqui, uma sonegação ali, não pode. Paulo era odiado pelos judeus e as autoridades judaicas queriam a sua morte. Ele estava incomodando, ele incomodava, né? Após a sua prisão em Jerusalém, ele é levado ao Sinédrio para ser interpelado. Vamos lá? Verso 1. Fitando Paulo os olhos no Sinédrio, disse... Ele estava diante do Sinédrio, perante a corte maior, né, das autoridades judaicas. A oposição não é das autoridades romanas. A gente vai ver isso mais à frente. Então, após a sua prisão em Jerusalém, ele é levado ao Sinédrio. Ele é perseguido pelos seus irmãos. A continuação do verso, ele fala isso, né? Varões irmãos. Ele não está sendo perseguido pelo mundo. Ele não está sendo perseguido pelo exército romano, pelas autoridades romanas, pelo imperador, pelo governador, por enquanto, mas pelos irmãos. Pelos irmãos. O fogo amigo, né? Aquele que o reverendo Hernandes diz que é o que dói mais. O fogo amigo. Que ele dói mais porque ele vem de quem você não espera. Ele vem de quem deveria lhe proteger. Ele vem de quem deveria estar somando forças com você. O fogo amigo quer lhe destruir. O fogo amigo quer destruir o apóstolo Paulo. A maior e mais dolorosa oposição que um cristão sofre, muitas vezes, é dos seus próprios irmãos, no próprio reino, na própria comunidade da fé. O apóstolo é perseguido, mesmo tendo uma conduta piedosa. Ele diz: tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Mas ele mesmo vai dizer mais à frente, certamente já com a experiência, né? Porque a segunda carta a Timóteo é a última carta que ele escreve no seu último período de prisão em Roma, já próximo à sua execução. Então, em 2 Timóteo, capítulo 2, aliás, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12, ele diz: todo aquele que vive piedosamente em Deus sofrerá perseguição. Alguém já disse, e eu falei isso há poucos dias numa mensagem, né, que
cristianismo, né? Evangelho é sinônimo de tribulação. E é verdade. É verdade. Viver piedosamente é ser atribulado e ter sempre opositores. Isso aí é certo, né? A obra do Senhor, muitas vezes, aqueles que prejudicam a obra levam uma vida mansa, levam uma vida de bonança, enquanto os que trabalham e se dedicam são criticados e são perseguidos por fazer o bem, né? A gente estudou na escola dominical domingo, Saul, né? Ele queria matar Davi, por quê? Porque Davi era ruim? Não, porque Davi era bom, porque Davi era um bom caráter, porque Davi queria a glória de Deus. Saul perseguia Davi por causa, né, da sua bondade. Ele não queria imitar Davi sendo fiel a Deus. Ele queria acabar com a vida de Davi. O apóstolo é agredido fisicamente por quem deveria protegê-lo, mas o sumo sacerdote, que deveria ser fariseu ou saduceu, a gente vai ver isso. O sinédrio era formado por fariseus e saduceus, judeus, né? Judeus, autoridade judaica. Diz o verso de número 2: mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Paulo falou verdades perante o sinédrio. O sumo sacerdote mandou quem tivesse mais próximo desse-lhe um tapa na boca. Já imaginaram? Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Está aí, verso 2. Quando enfrentamos os opositores, precisamos ter humildade. Paulo revida a agressão. Verso 3. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Paulo revida. Paulo é repreendido pelos que estavam ao seu lado. Estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Lógico, ele estava ali sendo julgado, sendo esbofeteado injustamente, falsamente. É o verso de número 4. Pode ir acompanhando, seguindo, né? Paulo então reconhece o seu erro. Verso 5. Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Então ele se retrata, ele reconhece o seu erro, ele se arrepende. Diante dos opositores, precisamos ter prudência, sagacidade, né? Precisamos sabedoria. O apóstolo foi impulsivo como eu e você somos muitas vezes, e revidamos no calor de uma discussão, de algo que nos fere, que nos magoa, a gente revida. Paulo sabia que o sinédrio era composto, aquilo que eu havia dito anteriormente, o sinédrio era composto de saduceus e fariseus, né? Duas grandes divisões do judaísmo. Paulo tinha sido fariseu, né? E eles divergiam quanto a algumas doutrinas, por exemplo, quanto à doutrina da ressurreição. E aí o apóstolo Paulo, nos versos 6 a 8, olha aí na sua Bíblia, 6 a 8, sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e a outra de fariseus, exclamou: varões e irmãos. Novamente ele se inclui, né? Ele trata, tem esse tratamento aí. Varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, ou seja, fariseus, né? Dizer, seu pai, sua mãe, né? No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão, né? Grande divisão, discussão entre fariseus e saduceus.
e a multidão se dividiu, pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Então, o apóstolo Paulo, de forma sábia, levanta isso, porque ele sabia que o sinédrio era dividido, né? Então vejam, ele usa esse artifício, né? A sessão do sinédrio, então, né, dividido, né? Alguns saíram em defesa do apóstolo Paulo. Alguns escribas, né, da parte dos fariseus, que era a linha de Paulo, saíram em defesa de Paulo. O verso 9, nós aprendemos isso, né? Houve, pois, grande vozearia, né? Bate-boca, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: não achamos mal algum nesse homem, mal algum. E será que algum espírito ou anjo tenha falado? Né? Então ele aí levanta-se da parte dos fariseus em sua defesa, né? A sessão do sinédrio então fica muito tumultuada com essa divisão, né? Uma grande celeuma se levanta, e aí o comandante convoca, comandante da guarda, né? Aí já é uma autoridade romana, convoca os guardas para que levem Paulo para a prisão na fortaleza, né? O comandante temia que Paulo fosse espedaçado. Olha, diz o verso de número 10, né? Dizer, a fúria era tanta da multidão e do povo, né? Tomando vulto a celeuma, verso 10, temendo o comandante que Paulo fosse espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que retirassem dali e o levassem para a fortaleza, né? Então, ele temendo, né? Isso, né? Ele livra Paulo. Na verdade, não é ele, né? É a providência de Deus. É a providência de Deus que livra Paulo mais uma vez da morte. Por que o comandante ia tomar partido por Paulo se não fosse como um instrumento de Deus, né? Então veja bem, a gente aprende até aqui que no cumprimento da missão os seus servos enfrentarão oposição. Enfrentaram no passado, e por que seria diferente nos nossos dias? Não é diferente, né? Então devemos enfrentar as lutas com humildade, mas com confiança no Senhor da obra, no Senhor da igreja. Deus sempre cuidou. Deus tem cuidado de nós, e Deus cuidará dos nossos filhos, dos nossos netos e das gerações até a volta do Senhor. Precisamos preparar essa geração, né, que aí está, para que elas continuem, para que elas nos sucedam na defesa da fé, na proclamação do Evangelho do Senhor. A semana que vem a gente então estuda e começa esse verso de número 11, né? Como Deus encoraja os seus servos, né? De que forma o Senhor encoraja aqueles que estão na sua obra? Será o tema da próxima semana. Leia esse capítulo de número 23, o verso 11 em diante, e nós vamos iniciar na semana que vem no verso de número 11, né? O encorajamento do Senhor. Como o Senhor encoraja? Quais os meios, né? De que maneira o Senhor encoraja os seus servos na missão? Tá bom? Vamos orar. Quero agradecer a Deus por sua vida. Quero convocar toda a igreja, faça períodos de oração. Eu sei que muitas famílias estão fazendo, né? Mas eu quero lembrar, encorajar, reforçar, né? As famílias façam pequenos momentos de oração em família pelos que sofrem,
né? Pelos que perderam entes queridos, por aqueles que estão cuidando de entes queridos, né? Para que avance nós não podemos focar somente nas mortes, como muitos meios de comunicação fazem, já iniciam com uma grande manchete de quantos óbitos, né? Vamos orar para que avance a vacinação, para que, né, as autoridades tomem medidas que de fato vá avançando a vacinação e o cuidado de um modo geral com a população, né? É tempo de solidariedade, é tempo de estendermos a mão, é tempo de irmos ao encontro, né, pelos meios que temos, as redes sociais, dos que sofrem, orando. Ligue para alguém que está com um familiar enfermo. Enfim, nós temos vários nomes no nosso grupo de oração. Hoje surgiu mais vários, a irmã Raquel colocou, de pessoas que têm pedido a ela oração, famílias, mais de uma pessoa da mesma família com Covid, enfim, né? E vamos agradecer a Deus pelo cuidado dele, vamos agradecer a Deus pelos recursos, vamos agradecer a Deus por aqueles que têm um convênio, por aqueles que podem pagar uma consulta, por aqueles que têm família, que cuida, né? E infelizmente muitos não têm, Brasil afora, né? Então vamos orar e vamos fazer alguma coisa, né? Sempre há alguma coisa a fazer. E isso também nos ajuda, né? Nos faz crescer espiritualmente e nos ajuda emocionalmente, né? Eu esqueci o nome de um psicólogo famoso, conhecido psicólogo norte-americano, né? Então ele disse que, né, um dos melhores remédios para depressão, os primeiros, é você atravessar a rua e ajudar alguém. Hoje a gente não pode atravessar a rua literalmente e ajudar o vizinho, falar de Cristo para o vizinho, mas a gente pode ligar, a gente pode replicar uma mensagem, a gente pode compartilhar esse estudo, a mensagem da igreja, ou ótimas mensagens que as igrejas estão produzindo, nossos pastores, né? Não publique qualquer coisa se você não checou na Bíblia que aquilo é verdadeiro, mas publique boas mensagens, publique a palavra de Deus, versículos bíblicos, palavra de Deus sempre, né? Essa não nos divide, essa sempre consola, conforta, essa sempre produz os efeitos, os benefícios que Deus destinou para ela, ok? Vamos agradecer pelos que estão em melhoras, né? Pelos que estão se recuperando, graças a Deus. Estou vendo a irmã Marta, Alfredo, que estão bem, graças a Deus, se recuperando, se fortalecendo, e muitos outros. Vamos orar por aqueles que ainda estão sob cuidados. Vamos falar com Deus. Pai querido, Deus eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos por tua graça, pelo teu cuidado, Senhor. Enfrentamos tempos difíceis, é verdade, tem muita gente sofrendo, Senhor, tem muitos enfermos, tem muitos corações enlutados, ó Deus, mas tu és o Senhor de todas as horas, tu és o Senhor providente, tu és o Senhor, ó Deus, que provê para nós, para os teus servos, para os teus filhos, ó Deus, os meios para vencermos e completarmos a carreira, para levarmos avante o teu nome. Ó Deus, que o Senhor mesmo esteja conosco, Pai, nos encorajando para podermos levar avante o teu nome, a esperança que há em ti, a salvação em Cristo Jesus, ó Deus. Ó Pai, os livramentos que o Senhor tem nos dado, Senhor. Ó Deus, fortalece o teu povo, fortalece a tua igreja, Senhor. Abre os nossos olhos para podermos alcançar, Senhor, aqueles que precisam da nossa ajuda, os corações aflitos, Senhor, que precisam da tua palavra, que precisam do consolo, do conforto do teu Espírito Santo, os corações enlutados, Senhor. Ó Deus, da esperança, Deus, que o Senhor seja conhecido, Pai, destes, ó Pai, que estão sofrendo, Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos pela igreja, pelo conselho,
ó Deus, nossa junta diaconal, cada, ó Deus, ministério, Senhor, que a Tua graça nos assista nossos irmãos, as suas igrejas, nossos familiares, ó Deus, ó Pai, toma-nos em Tuas mãos. Te pedimos pela Rosilene, ó Deus, a Tua serva que está ali em Garanhuns, estudando, ó Deus, se preparando, que o Senhor a sustente, ó Deus, na sua vida acadêmica, espiritual, emocional, Senhor, com a sua família, ó Deus, abençoa a sua turma, a direção do IBN, dos nossos seminários, ó Deus, nesse tempo difícil, ó Pai, no preparo daqueles que o Senhor mesmo tem chamado para continuar a obra de evangelização do nosso país e dos povos, Senhor, tão carentes do Senhor. Dá-nos uma noite de descanso, sono reparador. Ainda te agradecemos, ó Deus, pelo aniversário da Natália. Muito obrigado por sua casa. Abençoa a irmã Marli, Alexandre, ó Deus, também a Vitória. Derrama a tua graça sobre este lar e sobre estas vidas, ó Deus, que eles tenham um coração grato e voltem-se sempre para o Senhor e encontre na palavra do Senhor o norte para as suas vidas. Abençoa a nossa cidade, a cidade de Americana, nosso estado, nosso país, Senhor, nossas autoridades, ó Pai, revestidas, escolhidas por nós, Senhor, para que, segundo o mandato do Senhor, ó Deus, sejam, ó Deus, braço do Senhor, ó Deus, que eles ajam como diáconos do Senhor, que o Estado, ó Deus, investido de autoridade, ó Deus, conferida pelo Senhor, cumpra de fato, ó Deus, papel para o qual foram elevadas a esse status, Senhor, de, ó Deus, frear o mal, punir os maus e proteger os bons, ó Deus, governar, ó Deus, de forma sábia. Nós oramos agradecidos, pedindo por uma noite de descanso, sono reparador e o despertar de um novo dia na certeza dos teus cuidados. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso amado Salvador e Senhor, que oramos. Amém. Que a graça eterna de Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito sejam sempre sobre nós, sobre a nossa casa, alcançando os nossos queridos familiares e os nossos irmãos por toda a terra, hoje e eternamente. Amém. Ótima noite a todos. Deus lhes abençoe. Amém.